coleguinha, vamos estudar? Muito bem, o tema da aula de hoje é feudalismo. O feudalismo é um sistema econômico, social e cultural típico do período chamado Idade Média. Vamos dar uma olhada nesse gráfico bem bonitinho. Gráfico da Idade Média. Idade Média vai do século V depois de Cristo, 476 depois de Cristo, mais precisamente, até o século XV depois de Cristo, mais precisamente 1453 depois de Cristo. Estas datas marcam a queda do Império Romano Ocidental na mão dos bárbaros invasores e o século XV, a queda do Império Romano Oriental na mão dos turcos otomanos. Então a Idade Média está compreendida entre as quedas do Império Romano Ocidental e Oriental. Muito bem, agora vamos fatiar esse gráfico. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do 5 ao 10 e se caracteriza justamente pela formação do feudalismo, das monarquias ou reinos feudais e do monopólio do cristianismo. O monopólio cultural do cristianismo. Já a Baixa Idade Média, do 10 ao 15, se caracteriza pelo renascimento urbano e comercial, pelo surgimento dessa nova classe, a burguesia, pelo surgimento das monarquias nacionais, que substituirão as monarquias feudais, e pelo surgimento do pré-capitalismo ou mercantilismo, que substituirá o feudalismo. Agora olha que cuti-cuti. Este gráfico está ilustrando que no século V ao século X, na Alta Idade Média, o feudalismo cresce até chegar ao seu apogeu. Na mesma medida, o comércio declina até quase zero, porque o feudalismo não tem como característica as trocas comerciais, ou seja, o feudalismo é autossuficiente, não há praticamente trocas comerciais no feudalismo, praticamente, por isso que ele não toca o zero. Algumas cidades continuaram praticando comércio, mas não era uma característica do feudalismo. Agora olhe para a Baixa Idade Média, o oposto ocorre. O comércio começa a renascer, por isso a característica renascimento urbano e comercial, e na mesma medida o feudalismo começa a declinar. Nós costumamos dizer que o fator que explica esta inversão se deve ao fim das invasões no século IX e às cruzadas. As cruzadas são o catalisador. A principal consequência das cruzadas, que você verá em outra aula, é justamente o renascimento urbano e comercial. Muito bem, configuramos a Idade Média. Agora vamos dar uma olhadinha em como ocorreu essa transformação desse sistema romano escravista para esse sistema feudal. Como você deve lembrar lá da aula de Roma Antiga, que você, claro, assistiu e curtiu, a aula de Roma Antiga termina com a crise do Império Romano Ocidental. Essa crise se deve à diminuição da expansão e, por consequência, à diminuição do número de escravos. A crise escravista. Olha o que vai acontecer, olha que legal. Na crise romana, muitas pessoas fugiam da cidade para o campo, fugindo da crise, e lá no campo surgiram as chamadas vilas, pequenas unidades produtivas rurais. Ocorre que essas vilas são a célula formadora dos feudos, justamente aquilo que vai caracterizar o feudalismo. Ainda durante a crise romana vai surgir o colonato, que é uma troca. No lugar do escravo, eu chamo um cara e falo assim: tio, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim e eu fico um parte da produção. Olha, você não é meu escravo, você vai ser o meu servo. Isso é o colonato, quando eu troco trabalho por parte de produção. O colonato durante a crise vai se transformar no trabalho servil, que é uma marca do feudalismo. O comitatus, não pense em besteira. Comitatus é uma relação de fidelidade entre os senhores romanos durante a crise. Ocorre que o comitatus vai se transformar no feudalismo nas relações de suzerania e vassalagem, que são justamente uma outra característica do feudalismo. Muito bem, vamos então resumir essas características do feudalismo. O feudalismo é agrário, rural, portanto, autossuficiente, como nós vimos, praticamente não havia trocas monetárias,
descentralizado, não havia uma única unidade que regesse todos os feudos em todo o antigo Império Romano Ocidental. O trabalho era servil, não mais escravo, como era na Roma da Antiguidade. As relações de suzerania e vassalagem marcam as relações entre as elites. Você vai ver no quadro a seguir o que significa relação de suzerania e vassalagem. E a sociedade era estamental, dividida em camadas, em estamentos. O controle cultural do cristianismo. É como se imaginasse assim, quando o Império Romano Ocidental caiu, pegue a seguinte analogia, amiguinho. É como se um balão tivesse estourado e os pedaços do balão se espalhassem pela Europa. E isso era Roma após sua queda. Ocorre que havia uma cola que ligava todos esses pedaços do Império Romano. Era o cristianismo. A única coisa homogênea no sistema feudal era o monopólio cristão. O que nós vamos fazer agora é estudar bem mais de perto cada uma dessas estruturas feudais. Muito bem, agora que você compreendeu o contexto do feudalismo na Idade Média, vamos dar uma olhadinha mais detalhada na ordem social medieval, nas relações de suzerania e vassalagem, nesse lindo e maravilhoso desenho sobre a estrutura feudal e as taxas feudais. A ordem social medieval era estamental, ou seja, em pedaços, em estamentos. No topo o clero, no meio a nobreza e embaixo o povo. Essa ordem social, claro, como todo o controle cultural medieval, era cristã. O professor fala cristão, eu falo católica. Lembre-se, nós estamos configurando o feudalismo na Alta Idade Média. E essa ideia de catolicismo, a chamada cisma, só vai surgir em 1054, portanto já na Baixa Idade Média. Então atente para esse detalhe. O clero ainda podia ser subdividido em alto e baixo clero. O alto clero, as elevadas hierarquias da igreja, que vão surgir gradativamente durante a Idade Média. Arcebispos, cardeais, bispos e até o Papa. O baixo clero, os monges e padres encarregados do chamado serviço sujo dentro da igreja. O povo também podia ser dividido em servos e vilões. Servos, aqueles que vão configurar o trabalho servil, a base produtiva do feudalismo, tinham uma obrigação de trabalho, então não eram livres para ir embora a hora que quisessem. Já os vilões não. Embora prestassem serviços ao senhor feudal, estavam livres, podiam ir embora a hora que quisesse. E essa tal de relação de suzerania e vassalagem, tio, o que é isso? Suzerano é quem tem a terra e a cede a alguém. Quem recebe essa terra é o vassalo, que em troca devolve fidelidade. Vamos lá. Suzerano cede o feudo, a terra, a propriedade, e em troca o vassalo que a recebeu devolve fidelidade. Pegou? Tranquilo. Professor, e o senhor feudal cadê? Todo mundo que recebe ou cede terras é senhor feudal. Um suzerano é um senhor feudal, um vassalo é um senhor feudal. E quem pode receber terra? Volte para a pirâmide social. Apenas clero e nobreza podem praticar as relações de suzerania e vassalagem. Povo, seja servo, seja vilão, não recebe terras. Tio, mais uma pergunta. Quem é o maior suzerano medieval? Quem é o maior senhor feudal medieval? Essa é fácil. Pega a Europa medieval e divide ela em 3 partes. Pega 2 dessas partes e entrega na mão do clero. O clero detinha 2/3 das terras medievais. Portanto, o maior suzerano medieval, o maior senhor feudal medieval, era o clero. Muito bem, e essa estrutura aqui, tio, lindo desenho, não? Essa estrutura representa um modelo do que é um feudo. Manso senhorial, não é alguém muito calmo. Manso senhorial é o pedaço de terra de uso exclusivo do senhor. Manso servil, o pedaço de terra no qual o servo podia tirar o seu sustento. Manso de reserva é um bosque, é um pomar, também de uso exclusivo do senhor feudal. E o tal do burgo? Burgo é a estrutura fortificada, é o castelo, é o fosso, é a ponta elevadiça. Aqueles castelos medievais que você recorda, embora os primeiros burgos, obviamente, não eram aqueles. Os primeiros burgos eram muito simples, estruturas de madeira, paliçadas de madeira, fossos de madeira, superfícies elevadas. Muito bem. Como funcionava a exploração dentro do feudo? Para isso a gente vai olhar para as taxas feudais. Olha que nome bonito, corveia. Corveia era a obrigação de trabalhar, ou seja, o servo era obrigado, corveia, a trabalhar no manso senhorial.
O manso senhorial pertencia exclusivamente ao senhor feudal, mas como eu falei, o senhor feudal não trabalha. Quem trabalha é o servo ou o vilão. Então ele está aqui, o servo, morando próximo ao burgo, mas quem vai trabalhar no manso senhorial é o povo. 100% do que for tirado no manso senhorial pertence ao senhor feudal. E a tal da talha, tio? Talha quer dizer parte da produção. Vejam bem, existe um manso servil. O servo trabalha aqui. Tudo que ele tira aqui é do servo? Não. Parte da produção que o servo tira do manso servil deve ser paga ao senhor feudal. Esta é a talha. Muito bem, o servo plantou seu milhozinho, percorreu a estradinha, foi lá no moinho e moeu esse milho. Ele percorreu uma estrada, uma ponte e um moinho, ou seja, ele usou serviços do feudo. Ele deve pagar taxas por usar o serviço, ele deve pagar banalidades. Só por ele morar no feudo, ele deve pagar tarifas, a capitação. Se tiver 10 pessoas pagam por cabeça. Se tiver 20, 30, 40, quantas tiverem, capitação por cabeça. Além disso, o servo e os senhores feudais também tinham que pagar o chamado tostão de Pedro, o que nós chamamos hoje de dízimo, a parte que cabia à igreja. Vejam bem, o sistema feudal não era homogêneo, não era centralizado como nós vimos no quadro anterior. Então algumas tarifas podiam variar de um feudo para o outro. Lembrem-se, no sistema feudal a troca monetária praticamente desapareceu. Então quando eu falar paga, não é uma troca monetária, financeira. Você paga em produto mesmo. Olha uma outra taxa feudal bastante curiosa, chamada mão morta. Não pense em besteira, meninos. Mão morta é uma taxa paga para que após o falecimento de alguém você possa continuar com os direitos. Por exemplo, morreu um senhor feudal e o filho dele quer continuar com o direito de uso da terra. Ele precisa pagar o mão morta. Prima note, olha que coisa doida isso, hein? Prima note, claro que não era uma coisa muito comum na Europa medieval, mas ocorria. A prima note era o direito do senhor feudal de praticar as núpcias com a noiva. Qual é o problema, professor? Nenhum se a noiva fosse dele, né? A noiva dos outros servos ou de qualquer outro vassalo que estivesse nos seus domínios feudais. Isso mesmo, o senhor feudal se arrogava o direito de praticar a primeira noite com a noiva de qualquer um que estivesse em seus domínios feudais. Essa estrutura feudal, no auge do seu funcionamento até o século X. Nós vimos no quadro anterior que a partir das cruzadas do renascimento urbano e comercial, esse sistema começa a declinar. Mas esse é assunto para uma outra aula.